7h23, de volta com Folha no Ar, primeira edição de hoje, segunda-feira, 14 de setembro de 2020. E hoje o nosso convidado, como já anunciado, é o professor e reitor do IFE, Jefferson Manhães, quem a gente tem o prazer e a honra de dar o bom dia agora e, né, já a partir desse bom dia o Aloysio starta essa pauta aí. Professor, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luizinho, a todos aqueles que estão nos ouvindo e assistindo aqui pela Folha, né? Já parabenizando, Aloysio, pela essa sequência, né, de painéis que você veio trazendo, lideranças de nossa comunidade, diferentes segmentos sendo representados por seus profissionais, pessoas de destaque. Agradeço especialmente em nome da educação, né? Especialmente a educação profissional e superior e das universidades, qual vocês abriram um espaço bastante largo para ouvir, né, as nossas instituições, ou pelo menos os seus gestores, né? Naturalmente é importante dizer, né, não se reflete, pode não refletir, e nem era esse o interesse, né, o que pensa a nossa comunidade como um todo. Mas ouvir os gestores, né, nós que estamos lá no cotidiano da nossa instituição, é um reconhecimento, né, da importância desse segmento aqui. Então, eu quero parabenizar a Folha, né, porque está qualificando o debate, né? Eu aprendi que, tão importante também quanto qualificar o debate, nós temos que qualificar também o dissenso. Hoje, no Brasil, infelizmente, nós estamos, né, não ouvindo o outro. Então, a Folha abre esse espaço para ouvir os pré-candidatos, os candidatos agora, como vocês disseram, mas também esse setor importante, né, que é a sociedade como um todo. Que, na verdade, né, uma sociedade mais harmônica, mais equilibrada, é com certeza aquilo que todos desejam. Então, bom dia a todos. Bom dia, Jefinho. Eu vou começar com a pergunta, vou repetir aqui. Eu te agradeço aí pela sua participação e pelas suas palavras aí em relação ao trabalho que a gente tem feito com esses painéis. A crise financeira do município é muito complicada. E a gente tem feito já o 10º painel publicado agora no sábado, esse foi só com juristas, né? Mas a gente ouviu você no dia 5, num painel publicado no dia 5, assim como a Inês Ururaí, do Uniflu, e o Gilberto Pellegrini, da Faculdade de Medicina. E eu vou repetir aqui a pergunta que fiz e vou ler a resposta, para daí começar a gente entrar no debate. O governo Rafael Diniz enviou à Câmara a previsão orçamentária de 1,7 bilhão para 2021. Mas em painel da Folha publicado em 1º de julho, que foi o primeiro desses painéis, desses 10 painéis já feitos, o economista Alcimar Chagas, professor da UENF, calculou em 1,57 bilhão. Projeção classificada como otimista em painel de 29 de agosto pelo também economista Roberto Rosendo, diretor da UF Campus. O fato é que 1,1 bilhão desse dinheiro já está comprometido só com folha de pagamento de servidor. A solução aritmética para Campos, qual? E você respondeu. Acredito que a abordagem dessa questão pode nos induzir a uma simplificação aritmética. Apesar de ser muito comum, não podemos separar o servidor público do serviço prestado ao público. Não é possível imaginar um serviço público de saúde, que é um direito constitucional, sem considerar os profissionais da saúde. Assim como não podemos pensar no serviço público de educação, outro direito constitucional, sem os profissionais de educação. Acho empobrecedoras as análises que apontam que os recursos da saúde e de educação, como exemplos, estão sendo drenados para a folha de pagamento do servidor público. Temos a saúde e a educação que desejamos? Você respondeu a pergunta com outra pergunta. Então, qual é a resposta? Pois eu acho que todos nós devemos tentar buscar essas respostas. Mas é importante, Aloysio, a gente compreender
as diferentes visões que hoje na nossa sociedade estão em disputa, né? Existem aqueles que acham que eu tenho que ter um Estado, uma máquina pública muito enxuta, se não diminuta, para alguns até inexistentes, porque um segmento da sociedade, geralmente aqueles que são mais privilegiados da sociedade, eles são fiscalizados pelo poder público, e muitas vezes, né? Então é aquele segmento da sociedade que é fiscalizado pelo IBAMA nas queimadas na Amazônia, que tem crimes ambientais, então quer fazer um shopping onde tem um rio, né? E aí faz uma construção indevida, e ele é fiscalizado pelo setor público. Esses aí não desejam, né, um Estado competente, inteligente, né? Por outro lado, você tem a maior parte da população que não tem os recursos necessários para poder ter os benefícios, né, desse mundo contemporâneo. Então, é aquela família que precisa que o seu filho estude numa escola pública. É aquele senhor, aquela senhora que precisam do hospital, né, que precisam de um atendimento médico. Esses querem um Estado competente, com médicos competentes, com enfermeiros competentes, com professores competentes, com assistentes sociais competentes. Então, esse conflito, né, ele está muito presente, né? E vejo, Aloysio, que tentam deturpar um pouco essa discussão, né, quando começam também a criar uma imagem de que nós, servidores públicos, né, todos nós ganhamos o topo da pirâmide, né? Eu não sei se você sabe, Aloysio, mas com dados de 2018, 50% do funcionalismo público ganha menos de 3 salários mínimos. Então, a imagem que passa para as pessoas é que todo servidor público ganha 35, 30 mil reais. E quando a gente olha, por exemplo, uma reforma administrativa que está sendo posta hoje, justamente os segmentos que mais ganham no serviço público, eles são, em tese, alijados dessa discussão. Qual é a mensagem que eu passo para a população? É que, de fato, eu não quero mexer, né, nas diferenças que nós temos, mas aí não é nem na diferença salarial. Até porque eu acho que, pelas responsabilidades dos servidores públicos, eles têm que ser remunerados à altura, né? Porque também eu acredito que um grande empresário, ele queira disputar uma sentença no tribunal com um advogado que ele paga fortunas, que ganha 15 vezes, 30 vezes mais do que o promotor, que vai tentar imputar e defender a sociedade, mais do que o juiz, né? Então, assim, essas pessoas, você pode ter certeza, elas querem um serviço público incompetente. Agora, existe, e aí não tenha dúvida, Aloysio, um conjunto de benefícios, um conjunto de ações para alguns segmentos do serviço público que tem que ser olhado de maneira extremamente cautelosa. Resumindo, né, eu tenho certeza que a população, e uma outra imagem que se passa, eu também citei na reportagem, Aloysio, que é essa falsa dicotomia. Eu digo assim, eu vi uma estatística agora, há 2 semanas, né, falando justamente sobre a reforma administrativa, porque, na verdade, faz o seguinte, prepara-se o campo, né? Então, eu tenho que colocar o servidor público sempre como aquele que é o problema do serviço público, né? Então, um gráfico que mostrava assim, quanto que os governos gastam com pessoal. Aí coloca lá um valor enorme. Quanto gasta com educação? Quanto gasta com saúde? E aí você faz a pergunta, é possível imaginar um serviço de saúde sem os profissionais de saúde? É possível imaginar, e aí eu estou falando serviço, mas aí é só a gente não confundir, e eu destaco isso na minha entrevista, né? Isso é um direito.
né? Eu estou falando de serviço só para categorizar na questão da economia. Tem o setor da indústria, o setor dos serviços, né? Mas é um direito, né? A saúde é um direito, né? Assim como a educação. Eu não posso imaginar a educação sem os profissionais de educação. Agora, eu vou dar um exemplo para você. Na nossa instituição, nosso orçamento está na faixa de 420 milhões de reais. Desses 420 milhões anuais, né, você pode ter certeza ali que pelo menos 80% a 85% desse orçamento está vinculado a pessoal. Então, no segmento de educação, por exemplo, o custo maior, inclusive na iniciativa privada, o custo maior no segmento serviço, diferente da indústria, diferente de outros segmentos de atividades, o maior custo, geralmente, é o daqueles que prestam aquele serviço, né? Então, eu vou imaginar, vou radicalizar aqui, eu vou fazer um trabalho de consultoria, né, para uma empresa. O maior custo é do consultor, não é dos insumos que ele usa. Então, eu acho que nós temos que só colocar essa discussão, e aqui eu não estou falando que nós não temos que enfrentar determinadas regalias, né, que nós ouvimos agora há pouco tempo, né, um casal de juízes onde os dois recebem auxílio moradia. É vergonhoso, né, os dois, né, então assim, tem deturpações. E não estou falando só no judiciário, não. Aqui quero dizer o meu respeito que eu tenho aos promotores, aos defensores, aos profissionais da área jurídica, né? Mas existem algumas deturpações que nós precisamos tratar, né? E às vezes essas pessoas, elas moram, né, naquele local e fazem uso, né? Inclusive, bom, eu não vou entrar nesse detalhe, mas candidatos que depois se tornaram gestores, né, e que tinham condutas também complexas. Mas eu quero dizer o seguinte, nós temos que olhar para o serviço público, não apenas, de um lado é o custeio desse serviço, do outro lado é a folha de pagamento. Nós temos que olhar o serviço como um todo. Agora, precisamos enfrentar, sim, algumas benesses que nós olhamos, né, e eu estou falando como servidor público, que, de fato, precisam ser enfrentadas. Mas não só aí, né, nós temos, talvez, outras áreas que nós vamos precisar tratar. Mas eu quero dizer, quem precisa de um Estado competente, de uma administração pública competente, é aquele que precisa do serviço de educação pública de qualidade, de saúde de qualidade, e, geralmente, aqueles que são fiscalizados, né, eles, pelo poder público, para que possa ter um ordenamento da cidade, um ordenamento do país, geralmente esses desejam um serviço público menos competente. Aquele que vai ser buscado pela corrupção, ele quer uma polícia federal incompetente, uma polícia civil incompetente, uma polícia militar incompetente, que ganha mal, né, em que precisa, além de ganhar mal, porque é esse o funcionário que nós temos que olhar. A maioria dos funcionários públicos, né, e como eu falei, ganham até 3 salários mínimos, né? No poder municipal é uma outra comparação que se faz, que nós, servidores públicos, ganhamos muito além da média salarial da iniciativa privada. É verdade em algumas esferas, mas, por exemplo, no serviço municipal isso não é verdade. É equivalente o valor que um profissional do serviço público e da iniciativa privada ganham. Mas as pessoas usam, né, o quê? Justamente as diferenças, né? Ele pega um exemplo de um servidor que ganha muito e acha que todos nós, servidores, aí eu estou dizendo, né, o conjunto de professores da educação básica, o conjunto de médicos e enfermeiros, olha o salário da carreira de um médico, né, no serviço público e o quanto ele ofere na iniciativa privada. É bem diferente, né? Então, assim, no sentido, inclusive, desvantajoso para ele enquanto servidor público, muitas vezes, né? Então, eu acho que nós temos que ter um debate que precisa enfrentar as anomalias. Eu não acredito
eu tenho certeza absoluta que o servidor público hoje neste país, se comparado, né, com as suas responsabilidades, alguns segmentos podem até estar com valores muito além, às vezes, do que se acha justo. Pode acontecer, mas não é a realidade do cotidiano dos servidores públicos. Só para falar, para esclarecer o ouvinte telespectador, a gente ia entrar nesse assunto, o professor Jefferson adiantou, a reforma administrativa ela foi encaminhada para o Congresso Nacional pelo governo Jair Bolsonaro, sob muita pressão, na quinta-feira da semana retrasada. Né? Anunciou-se na terça-feira da semana retrasada, o Paulo Guedes chegou a ameaçar sair do governo e foi quase como uma resposta para manter um certo apoio do mercado a esse governo, que tem derivado para uma política mais populista no governo federal, para um aceno ao mercado, como foi também a carta aos brasileiros de Lula para se eleger a primeira vez presidente. E essa reforma, diferente do que queria a equipe econômica, ela deixou de fora, e aí sim, essa alusão que o professor Jefferson faz, algumas categorias, quais sejam promotores, juízes, militares, chamados de funções de Estado, né? E políticos, né, parlamentares. Deixou de fora, né? E tem uma frase que eu acho que define muito bem, que fez um comentário muito bom sobre a proposta de reforma, e esses cortes foram impostos pelo governo Bolsonaro. O Paulo Guedes queria fazer uma reforma geral. Mas quem definiu muito bem essa intervenção do presidente foi o ex-deputado Delfim Neto, né, ex-homem forte da economia nos governos militares, ex-conselheiro do presidente Lula, que disse assim, abre aspas, a única vantagem de ter um porra louca na presidência seria mandar uma reforma administrativa que botasse teto de remuneração em 20 mil para o setor público, mas nem para isso serve. É o que Jefferson está falando das pessoas que ganham muito acima, né? Agora, Jefferson, vamos partir para o nosso, como diria Capi, para o nosso canavial aqui, Campos. Com certeza, os dois maiores gargalos da folha de pagamento são saúde e são educação, né? E se você olhar ao longo desse parece que a folha tem promovido, eu tenho feito, você vê claramente uma linha divisória, como você colocou, né? Vou tomar como exemplo esse último publicado agora no sábado. Se você pegar o presidente da OAB, Cristiano Miller, e o juiz de direito, o juiz de Talva, da Vara Única de Talva, o Rodrigo Rebouças, eles claramente têm uma linha mais de economicista, mais de austeridade. Né? Você pega o defensor público Thiago Abud, já é uma linha tida como mais progressista, mais pensando no social. E o Marcelo Lessa, promotor público, ele se alterna entre posições. Você colocou aqui, meio repetindo o que você está falando aí hoje, você colocou naquele painel feito com você na Folha. Quem deseja uma administração pública incompetente? Aqueles que são fiscalizados por ela ou aqueles que dependem dela para garantir seus direitos constitucionais e alimentares? Na esfera pública, uma visão exclusivamente economicista está ligada à precarização do serviço público. Pergunta: como você adequar a folha de pagamento de Campos, se é que isso é possível, ao que pode ser pago pelo orçamento? Não, então, Aloysio, assim, é só a gente não confundir, né? Eu quis colocar assim, os marcos gerais que são importantes, porque há uma orquestração para tentar diminuir a importância do servidor público. Porque eu queria destacar também, o servidor público é aquele que não só tem o dever de fazer bem feito o seu serviço, mas é aquele também que tem o dever de proteger o serviço público. Porque não tenha dúvida que muitas pessoas chegam, né, ao serviço público querendo auferir lucros, fazer negociatas, e é justamente o servidor público de carreira que é aquele que tem a independência, inclusive, de não se submeter a determinadas ordens. Eu não sei se você sabe,
né? Mas nós, servidores públicos, nós podemos desobedecer uma ordem hierárquica desde que ela vá contrária ao bem da sociedade e do serviço público, né? Então, eu não tenho que obedecer, ou então eu me envolvo numa falcatrua e aí depois eu digo, não, foi meu chefe que mandou. Não tem dúvida, se você entrou, você poderia. Isso que é a estabilidade do servidor público, é justamente, por exemplo, quando ele pegar alguém que estiver infringindo as questões ambientais, por pescaria, em lugares indevidos, seja ele qualquer autoridade, deputado, prefeito, presidente ou o que for, ele tem que estar subjugado à lei. E não acontecer o que infelizmente acontece, que é você, ele infringiu uma multa a mim, então eu vou exonerar essa pessoa. Então, isso são mensagens muito ruins. Que botou Bolsonaro foi exonerado, né, do IBAMA, né? Esse pode ser mais um caso, né? Mas eu quero dizer o seguinte, isso é uma mensagem ruim. Por quê? Porque parece que a lei ela está circunscrita aos meus interesses. Quando ele é contrário a mim, né, eu vou e tento burlar essa lei. Então, nós, servidores públicos, temos a autonomia justamente para que nós não fiquemos coagidos frente a uma ameaça de um superior que, diferente de nós, servidores públicos, que temos carreira, né, no caso lá do IFE, eu sou eleito e sou um funcionário de carreira, mas em muitas empresas públicas, nos espaços públicos, quem ocupa os cargos superiores são pessoas que são de fora do serviço público. Mas não tem problema em tese, mas é só dizer que nós, servidores públicos, temos esse instrumento da estabilidade, não é para tornar inoperante o serviço público, mas é para proteger o servidor público, porque muitas vezes você fere o interesse, né? O interesse de segmentos da sociedade, de pessoas individualmente, né? Todos nós temos que estar subjugados à legislação, seja a fiscalização, o que for, né? Então, eu só quero colocar, Aloysio, para a gente não olhar o funcionalismo público como está se orquestrando, que o grande problema do serviço público é o funcionalismo, né? Eu não vejo dessa forma. Agora, olhando para a nossa cidade, né, eu também cito na reportagem, é muito provável que este quadro, essa dimensão do serviço público da nossa cidade, né, ele possa ter sido mal planejado em governos anteriores. No atual governo eu não tenho os elementos necessários para fazer essa análise, então por isso eu falo sempre muito na visão macro, né? Quando você vai enfrentar uma questão dessa, agora foi marcado para dezembro, provavelmente, a decisão sobre a questão da partilha dos royalties, né? É muito preocupante, porque foi se constituindo um serviço público, né, que eu me lembro aqui, Aloysio, que determinados administradores desta cidade, eles pegavam recurso federal e não prestavam conta. Tipo assim, e muitas vezes não prestavam conta porque quando você tinha muito recurso público aqui dos royalties, você pouco se importava em buscar recursos na esfera federal. Mas se você não presta conta de um recurso federal que chega na prefeitura, isso impede que você consiga novos recursos, porque você precisa prestar conta. Então, assim, houve um momento desta cidade, eu estou querendo colocar numa visão bem macro, em que os recursos empoderavam tanto a gestão municipal que ela ia para confrontos com o governo estadual, o governo federal, né, de maneira desproporcional, porque só prejudica o nosso município. É bom lembrar, a disputa política, ela se dá na campanha política. Quando eu me torno gestor, eu tenho que entender que eu não sou mais do partido, do fragmento, da parte, eu tenho que ser do todo. Então eu tenho, por exemplo, eu como reitor, eu tenho como obrigação para lidar
com todos os segmentos da sociedade. É dever meu. Eu não posso, porque eu sou católico, eu só vou conversar com as igrejas católicas. Porque eu sou simpatizante, eu sou do partido A ou B, ou do movimento A ou B, então eu não converso com o outro. Não pode acontecer isso. Eu sou reitor, eu sou gestor público do todo e não da parte. Então, mesmo que eu tivesse, como prefeito dessa cidade, uma disputa política com o governador ou com o presidente, e eu não quero também infantilizar essa discussão, não achando que há interesses nessas relações, inclusive para destituir as pessoas ou impossibilitar o exercício da sua função, mas eu tenho o dever de conversar com o governador, de conversar com o presidente, de conversar com os deputados estaduais e federais de todos os partidos. Portanto, os enfrentamentos que nós temos que fazer aqui, então, olhando a folha de pagamento, eu fico muito triste, porque sempre quando, é lógico que esse é o maior custo, né? Olhando, né? Mas sempre quando a gente vai falar da abordagem da administração pública, o servidor público aparece como o grande vilão dessa história. Então a gente tem que repensar. Por exemplo, eu acho que tem que avaliar na cidade. Eu peço desculpas aqui ao setor médico e se eu estou, de alguma maneira, e aí eu estou falando, eu sou um educador, vou dar do meu senso comum. Mas, por exemplo, nós temos um sistema único de saúde, né? A maior parte das cidades, quando tem hospitais ou serviços, depende do Serviço Único de Saúde, que é verba federal, responsabilidade federal. Mas chegou um tempo na nossa cidade que nós entendemos que nós temos tantos recursos que eu vou fazer uma suplementação, por exemplo, não estou falando que isso não foi importante, é lógico que foi importante. Então eu recebo pelo SUS, por um setor médico aqui da UTI, um valor, mas eu suplemento com 2, 3 mil reais. Eu estou chutando aqui hipoteticamente. Eu estou falando assim, isso é bom para a população? É muito bom, né? Só que eu vou ter que olhar para todos esses compromissos e redimensionar a nossa cidade para que ela veja o seguinte, o que eu posso fazer? Agora, sempre, eu estou aqui, como eu falei, quando a gente dá exemplo, a gente pode ser muito injusto, né? Mas eu só citei para mostrar que, algumas vezes, em virtude de um passado de muitos recursos, nós podemos fazer determinadas ações que agora não são mais possíveis. Então, né, eu tenho que olhar para o todo e verificar onde eu posso otimizar. Naturalmente, eu tenho que privilegiar aquelas ações que estão diretamente ligadas ao cidadão e ao cidadão mais pobre, né? Eu, por exemplo, na questão, é muito difícil isso, sabe, Aloysio? Mas eu estou falando do ponto de vista utópico, né? Nós temos um sistema de saúde na nossa cidade que, por receber verbas do SUS, ele realmente centraliza. É muito bom ter esse serviço de saúde aqui, né? Mas, por exemplo, né, nós poderíamos olhar isso de maneira mais regional, onde, eu sei que é difícil, mas onde também os municípios da região nós fazemos planejamentos regionais. Então, por exemplo, com São João da Barra, com São Francisco, eu sei que as diferenças econômicas são grandes, mas será que a gente pode ter um fundo de saúde ou a gente pode compartilhar alguns custos, visto que todos nós, brasileiros, temos o direito a uma saúde de qualidade. Então, às vezes, o custo fica, às vezes, para um município, né? E é preciso agora dizer o seguinte, olha, eu não tenho como arcar com essas despesas, vamos tentar aqui partilhar isso? Isso é muito difícil, eu estou falando no campo tópico, a gente sabe que pensar regionalmente não é fácil, mas o que a gente vem percebendo nos países que têm destaque é não pensar no município. Por exemplo, eu não posso pensar na cidade do Rio de Janeiro se eu não pensar na metrópole do Rio de Janeiro. Então, políticas regionais. Aqui também, aqui no Norte Fluminense, eu estou dando o exemplo da saúde, nós temos que pensar mais regionalmente. Será que a gente não poderia fazer um fundo de saúde partilhado por todos aqueles municípios em que os seus cidadãos precisam do serviço público um do outro, né? Não é só, por exemplo, o são joanense que vem às vezes para Campos
mas de Campos, que vai a São João da Barra, né? Eu recebo, estava cortando o cabelo esses dias e o meu colega que corta o meu cabelo dizendo: Jefferson, eu fui muito bem atendido, né, aqui no município de São João da Barra, né? Como acontece? Então, assim, é possível a gente pensar juntos a região. Então, Aloysio, nós vamos ter que pensar alternativas. Eu não estou falando aqui que a gente não deva suplementar o serviço de saúde. O que eu estou dizendo é que, às vezes, fica muito oneroso para um único município assumir estas responsabilidades para além do SUS. Então, quando nós tínhamos os royalties e tinha uma quantidade grande de recursos, esta concepção talvez cabia. Hoje não cabe mais. Então, nós vamos buscar outras alternativas. Não é precarizar ainda ou dificultar mais o acesso das pessoas à saúde, mas buscar alternativas, né, para que eu possa amenizar. Eu não posso achar que os recursos que Campos tem, elas já não são suficientes. Se a questão dos royalties, a divisão dos royalties, de fato, se concretizar, é um caos geral para a administração, não só do nosso município, mas de todo o estado do Rio de Janeiro, né? É muito preocupante. Eu gostaria muito, né, de ouvir do nosso futuro, ou da nossa futura prefeita, ou do futuro prefeito, né, dos candidatos nesse momento e pré-candidatos, opções que passam além da boa vontade, né? Porque, assim, a boa vontade, ela é muito importante, né? Mas eu tenho que tentar pensar, né, alternativas, e vou ter que conversar com toda a sociedade. Quero só dizer que o servidor público não deveria ser visto, ou a folha salarial, como aquilo que é o grande empecilho para o desenvolvimento da nossa cidade. Mas concordo que esse valor, né, na composição, tem outras coisas. Nós temos empréstimos que foram assumidos que oneram o custeio, né? Nós temos outros trabalhadores que dependem desse serviço. Então, assim, qual é o custo e que eu posso trabalhar? Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Jefferson, são 7h54, vou ter que terminar esse bloco. Tem muitas intervenções aqui de ouvintes, tem também no grupo. Você falou de várias coisas aí. Essa suplementação, como você chama, ela foi no governo Arnaldo Viana, né? Ela passou a ser paga um excedente à tabela SUS aos hospitais, chamada complementação, que está atrasada há alguns meses, né? Ela passou do governo Rosinha, na verdade, o governo Rafael, com alguns meses em atraso, e aí varia de hospital contratualizado a hospital contratualizado. Quais hospitais? Santa Casa, Plantadores de Cana, Beneficência Portuguesa, Álvaro Alvim, né? Eles atendem pelo SUS, como você falou, eles desde o governo Arnaldo Viana, lá nos anos 2000, eles recebem uma complementação, né? Ela passou do governo Rosinha para o governo Rafael atrasada, ela está alguns meses atrasada. E os hospitais dizem aquela coisa, é como o benefício que você dá ao servidor, depois que você dá para tirar, é difícil. Né? A pessoa se acostuma com aquele benefício, depois para tirar, é difícil. Agora, você falou também nos royalties, né? Está remarcado para dezembro, mas há que se lembrar que não é preciso nem esperar a partilha passar, como deve passar, passou no Congresso, deve passar no Supremo. Porque se fala em Campos em royalties, e é errado falar só em royalties, porque Campos sempre recebeu mais de participação especial, que é trimestral, do que de royalties. Sempre foi assim. E desde que a participação especial começou a ser paga, nos anos 2000, a primeira vez que veio 0,00 nada foi agora em agosto. Foi a primeira vez em 20 anos. Então, não precisa esperar a partilha passar. Já foi zero. Repito, a principal fonte de arrecadação de Campos nos últimos 20 anos foi zero em agosto. E qual é a consequência prática disso? Vou ler aqui o comentário da professora Gracietti. Professor, os servidores municipais aposentados estão desde junho sofrendo com atraso e parcelamento de seus proventos. O governo alega falta de recursos na Previcampos e do município em repassar a Previcampos os valores para a quitação da folha.
Neste mesmo período, o discurso é a necessidade de uso do fundo da reserva para resolver a situação e o TCE tem negado. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre isso. Quer dizer, Grassetti faz aqui menção a atrasos a servidores aposentados, que tem gerado, inclusive, movimentos do Ciprozep, do CEP. Agora, o seu irmão, o economista José Alves Azevedo, deu aqui na semana retrasada um retrato que ainda é mais aterrador. Ele falou que espera estar errado, palavras dele, mas eu acho que o governo não vai conseguir pagar não só pensionistas e aposentados, mas os ativos em dezembro e 13º. Quer dizer, isso não vai chegar, isso já é presente. Você é gestor, como fazer para resolver essa equação que me parece muito complicada? Pois é, Aloysio. Eu quero dizer para a professora Grassetti, primeiro, dar um abraço para ela, uma líder da educação, uma pessoa que sempre se destacou aí pelo bom combate no espaço da educação, e assim, transmito a todas aquelas pessoas, né, que têm um compromisso com o outro, né? Está faltando muito nesse país esse compromisso com o outro de verdade. O que a gente vê é um compromisso com o bolso, né, e não com o outro. E aproveitando, falando da questão dos fundos dos servidores municipais, infelizmente, no Brasil como um todo, né, o que a gente via era uma picaretagem, né? Empresas que negociavam, né? Eu vi uma reportagem sobre... Eles colocavam umas moças muito bonitas, né, para serem as agentes financeiras, e iam conversar lá com os prefeitos, e por coincidência, né, na reportagem disse isso, eu não posso dizer, então escolhi inclusive os prefeitos mais novos, né, para que... E aí começavam uma série de aliciamentos e você colocava o recurso em fundos conscientemente menos rentáveis, porque ali era um foco, né? Onde tem dinheiro público, alguns acham que o serviço público é para alguns, outros acham que não é de ninguém, e aí você pode fazer o que você quiser, né? Mas nós temos que entender que o serviço público os fundos públicos são da sociedade, às vezes de um segmento da sociedade, tem que ser preservado. E o que a gente percebe foi uma malversação com esses recursos muito crítica, deixando os fundos municipais em situação muito difícil. E não é só os fundos municipais e públicos, não. A gente vê, salvo engano, o da Varig e de vários outros fundos aí que deixaram as pessoas amínguas, né? Então, assim, a gente tem que olhar isso com muito cuidado. Agora, infelizmente, nem infelizmente, né? Eu não posso deixar de discordar com o meu irmão, né? Com o Zé Alves, né? Ele está, para mim, eu já ouvi esta questão no início desse ano, né? Eu estava em Brasília, eu estava na Câmara dos Deputados, conversando com alguns deputados, e essa informação, né, já estava sendo meio que ventilada, essa possibilidade de acontecer. Eu quero dizer que se isso se concretizar, isso é uma tragédia na vida das pessoas, né? Isso mostra uma irresponsabilidade, né? Se isso vai acontecer, né, e pegar o servidor, inclusive desprevenido, né? Porque o trabalhador, como eu quero dizer, nós servidores públicos, eu estou falando assim, os servidores públicos, principalmente os municipais, né? Mas as pessoas que vivem do trabalho, né? Poucas são aquelas que conseguem ter as suas reservas, é importante que tenha, mas a vida é uma vida muito regrada. Aquilo que eu pago está dimensionado com aquilo que eu ganho, né? Então, ficar 2 meses sem receber, né, é de fato algo que traz ou até mais, né? Algo que traz uma desestabilização na vida das pessoas. Aconteceu agora no Estado, há muito pouco tempo atrás, nós temos e a gente viu como... Eu fui a Búzios fazer um evento lá da Rede Federal, Aloysio. Justamente no primeiro semestre eu fui para articular esse movimento e conversando com as pessoas do setor hoteleiro, né? Esse número veio a mim, eu não posso confirmar, mas é o seguinte, olha, primeiro semestre de 2018, no auge daquela crise do Estado do Rio de Janeiro, salários atrasados,
né, mais de 4 mil trabalhadores da rede hoteleira, de pousadas de búzios, tinham sido demitidas. Então, isso impacta em todos os setores. Então, assim, como é que você resolve isso? Né? Isso tem que ser previsto. Né? Não dá para você chegar no final do ano, né, e dizer qual a solução. Eu acho que ninguém tem uma varinha mágica. Né? O que fizemos no passado aqui da gestão, né, e que, por isso, muitas vezes, tamponou-se a crise ou postergou o resultado da crise, na percepção da crise. Não a crise, a percepção da crise. Foi empréstimos. É o que a gente faz na vida pessoal. Né? Então, o troço ia estourar, eu pego um empréstimo. Mas qual é o problema? Pegar um empréstimo não é o problema. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu, pessoalmente, a minha família, eu quero que a minha filha vá estudar medicina. Vamos supor aqui, numa faculdade de medicina, a gente sabe que são faculdades cujas mensalidades são muito mais onerosas do que a média das outras. Né? Então, olha, eu vou pegar um empréstimo aqui para pagar a faculdade de medicina de um filho meu. Esse é um tipo de empréstimo. Estou dando um campo pessoal. Outra coisa, eu vou pegar um empréstimo para eu viajar para Disney. Então, veja, um empréstimo é um investimento que eu estou fazendo. O outro é um gasto que eu posso abrir mão. Então, pegar empréstimo porque eu não fiz o exercício, eu não estou colocando, eu também coloquei na entrevista. É bom lembrar que da administração nós não temos a liberdade que nós queremos. As decisões que foram dadas no passado, elas determinam muitas vezes e limitam a liberdade das decisões futuras. Então a margem de manobra diminui. Eu não tenho toda a liberdade. Então, assim, pegar empréstimo para colocar no custeio da máquina, inclusive no pagamento das pessoas, nos serviços prestados, é um sinal de que alguma coisa precisa ser feita. Às vezes acontece, Aloysio, não é o caso da prefeitura, mas pode acontecer, que eu posso ter uma instituição que ela tem ganhos sazonais. Então, vamos supor, no primeiro semestre ela tem uma arrecadação menor, mas no segundo semestre ela tem uma arrecadação maior. Mas como isso se dá de maneira sazonal, eu posso tentar, para equilibrar isso, o ideal é eu guardo o segundo semestre para no primeiro semestre do ano seguinte eu repor. Mas às vezes eu posso antecipar umas receitas por um empréstimo com valores razoáveis e logo pagar a seguir. Né? Mas eu tenho que lembrar que o empréstimo que eu fiz lá em 2014, em 2015, ou 2016, ou 2000, quanto foi, mas ele resolve aquele problema, mas ele traz um compromisso para 5, 10 anos. E esse compromisso, se eu não fiz o dever de casa, olha, eu peguei o empréstimo, não tinha solução, mas ao mesmo tempo eu fiz uma grande mudança nas despesas daqui da minha organização. Então isso pode se equilibrar. Agora, o que não pode, né, é isso. Eu pego valores para tamponar uma receita que está constantemente em débito e continuo fazendo ações parecendo que a administração nada aconteceu. E eu estou apenas postergando o problema. Então, eu não sei, pela responsabilidade institucional, e aí eu estou falando, talvez até mesmo ter que alçar mão de uma antecipação, de uma negociação de antecipação de receitas, né, na forma de um empréstimo. Às vezes, como a gente faz isso, pessoa física, às vezes você não é bom fazer, mas às vezes o trabalhador, nós profissionais, que precisamos, às vezes você antecipa o imposto de renda, a restituição, você perde, mas às vezes é melhor você antecipar a Receita Federal e pegar um empréstimo de 1% ao mês do que entrar no cheque especial e pagar 6%. Então, às vezes, é possível fazer isso, mas é uma questão que ela tem que ser pontual. Então, pode ser que, para esse caso, né, eu possa ter que fazer uma antecipação. Olha, eu vou receber IPTU lá em janeiro ou fevereiro. Agora, qual é o cuidado? O cuidado tem uma outra coisa, que é a responsabilidade fiscal. Eu não posso pegar compromissos de um ano comprometendo o outro, em tese. Eu não posso, né, fazer isso, né? Mas eu tenho que olhar mecanismos para, primeiro,
acertar a vida funcional das pessoas. O salário, ele tem que ser sagrado, né? É resultado do trabalho. Eu acho que todos nós que somos trabalhadores, nós dependemos do trabalho. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Eu amo o que eu faço. Eu me realizo como professor. Eu me realizo como gestor na educação. Mas eu preciso do meu salário. Eu preciso do meu salário. Essa conversa de que é uma missão é verdade. Eu considero que a minha ação educativa ela dá sentido à minha vida. Entretanto, eu preciso receber pelas minhas responsabilidades, pelo meu trabalho, né? E isso é algo sagrado, é isso que dá dignidade. Quando você vê um trabalhador, né? Isso é dos tempos bíblicos, né? Então, quando a mendicância na época de Jesus Cristo era algo que trazia indignidade à pessoa. No tempo de Jesus Cristo, hoje em dia, algo que traz indignidade. Não porque, sem olhar as consequências que levam a isso, mas as pessoas, elas têm um determinado, elas sentem vergonha de pedir emprestado, de precisar. Uma coisa é você um ajudar o outro esporadicamente, mas as pessoas querem se sentir produtivas, querem se sentir participantes da construção da sociedade, querem receber os benefícios dessa sociedade. Então é um espaço de cocriação. Então é muito sagrado esse dever. Então eu não sei quais são as estratégias do poder público, nem sei se isso vai se realizar, mas num caso desse, teria que se pensar até mesmo nesta possibilidade, mas com um compromisso de também mostrar para a população o conjunto de ações concretas, o que não foi feito no passado, de eu pego este recurso, resolvo um problema pontual, mas eu tenho um planejamento de equação dos meus custos ao longo do tempo para conseguir reverter. Vou dar um outro exemplo. Eu quero aqui economizar energia elétrica na minha casa. Então eu vou pegar o empréstimo, vou comprar placas solares e vou diminuir com a diminuição da minha conta, parte dela eu já pago o empréstimo, mas daqui a 3, 4 anos, esse valor que eu vou receber já vem como um valor a mais. Então eu vou poder não só usar mais os meus recursos, porque eu não vou precisar pagar a conta naquele valor. Então é possível pegar empréstimo? Então, sim, pegar empréstimo não é o problema. O problema é o que você faz. Para que você pega esse empréstimo e qual é o seu plano para você equacionar essas prestações a um compromisso. Porque se você ficar pegando empréstimo, entrando no cheque especial, isso vira uma bola de neve, depois você não tentou, falando da economia doméstica, então, em algumas situações nós podemos passar para a economia, mas não são simétricas, não. Pois não. A gente vai pegar empréstimo do próximo bloco. Você explica mais. São 8h10. Só para lembrar, só para citar para o ouvinte e para o telespectador, foram 3 empréstimos chamados de venda do futuro. A queda grande do barril de petróleo foi no final de 2014 e, a partir disso, em 2015 e 2016, o governo Rosinha Garotinho fez 3 empréstimos, 3 antecipações de receita, como você definiu aí. E há que se lembrar que Garotinho, em dezembro, já com pleito definido, dezembro de 2016, já com a vitória de Rafael Diniz, projetou que Rafael não pagaria o salário de servidor ativo de maio do próximo ano, o que quer dizer 2017. Ou seja, já se sabia qual era o tamanho do problema. E como você disse, isso veio sendo tamponado, postergado. Esses empréstimos foram feitos ali entre 2015 e 2016. O resultado é esse que a gente vê hoje, pode ser melhor definido pela telespectadora aqui do streaming, a Carla Almeida. 2021 vai ser ainda pior para Campos. Infelizmente, a realidade do município é outra. Temos que nos habituar com a nova realidade. Brincaram de governar nesses 30 anos passados. E com isso eu peço ao Cláudio para a gente ir para o próximo bloco. 8h12 em Campos, este é o Folha no Ar, primeira edição. Meu avô João Brito aqui dizia, não se paga uma dívida arrumando outra dívida. É complicado demais. São, nesse caso, simples, né? Essa análise. 8h12 agora em Campos.
Rápido intervalo e a gente volta com o Folha no Ar, primeira edição, hoje conversando com o reitor do IFE, Jefferson Manhães. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Quando se pensa em exames